Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês mais um review dos episódios novos da segunda temporada de A Casa da Coruja, que sim, eu sei que a série foi cancelada. Só que não é nenhuma novidade, isso já tinha sido confirmado semanas antes da segunda temporada começar, que a série acabaria na terceira temporada. Eu até falei isso no vídeo sobre as temporadas novas, e claramente tem o lance pela Lucy ser uma protagonista bissexual, tem o lance dela com a Emery e etc. Eu não sei quem a Disney quer enganar. Ao menos estamos tendo uma temporada incrível que não mudou os padrões ou a temática porque a emissora estava colocando a série contra a parede. Enfim, se tratando de algo bom, o sexto episódio da temporada é Hunting Palisman, ou traduzido Caçando Palismãs, que, como todos, ele foi muito importante e parece que é uma briga entre todos os episódios que foram lançados até agora para ver quem é o mais importante. Já que esse começa no castelo do Imperador Belus, com o Guarda Dourado e Kikimora ao lado, sem contar os Abomatrons 2.0 que compraram das indústrias Blight. E atrás deles está a porta para o mundo dos humanos restaurada. E nesse momento está acontecendo uma reunião com todos os líderes dos 9 principais covens ou clãs das Ilhas Ferventes. Abominações, oráculo, cura, ilusão, plantas, criação de animais, bardo, poções e construção. Então era nesse encontro que os 9 líderes dos covens das Ilhas Ferventes iam se reunir, numa reunião com o Belus. Eu não sei porque eu pensei que poderia ser, sei lá, Luz, Ida, Lilith ou qualquer um legal que podia encontrar eles, mas não. Anyway, Kikimora fala que o dia da união se aproxima, o dia em que toda a magia será purificada pelo sistema de Coven como o Titã previu. E como esses líderes desses clãs importantes deram tão duro para que isso pudesse acontecer, eles poderão ter um vislumbre do futuro e da recompensa que os esperam por isso. E quando colocam seus emblemas na borda do fogo, ele aumenta e os olhos de todos começam a brilhar, tendo uma visão do futuro. Nele vemos aquilo da cabeça do Titã começando a brilhar, que imaginávamos que poderia ser ele voltando à vida. Só que, depois daquele clarão, o crânio do Titã aparece no meio do mundo humano, com a lua causando um eclipse solar também. E Belus diz que, quanto mais crescerem seus covens, mais poder eles terão para unir os mundos, onde os dignos herdarão a utopia livre da magia selvagem. Nessa hora ele tem, sei lá, uma dor de barriga daquelas. Assim o Guarda Dourado leva até a Sala do Trono sozinho, enquanto que Kikimora fica pita por não ser incluída. Bom que Belus não quer invadir o mundo humano, ele quer fundir o mundo dos humanos com o reino dos demônios e das Ilhas Ferventes para que vire uma coisa só, apenas. Ninguém nunca disse para ele que unir dimensão nunca dá certo. De volta à Sala do Trono, a máscara do Belus chega até a cair. E aí temos uma confirmação de algo que uma galera já imaginava pelo trailer da temporada, que aquele monstro que o Guarda Dourado vê é só a sombra na Sala do Trono. Era do próprio Belus se transformando naquilo e começa a socar umas coisas com um corpo feito por uma gosma ou uma massa escura, virando para não ver aquela nojeira, mas aí ele consegue voltar para sua forma normal e recolocando a máscara, por mais que a rachadura deixe vazar um pouco do seu rosto. Agora dá pra saber muito bem porque Belus quer tanto ficar se alimentando de palismãs como vimos no final da primeira temporada. Não é necessariamente por magia, mas sim porque são as únicas coisas que o mantém no seu corpo de Belus e não deixa se transformar naquela gosma. E quando o Guarda Dourado entregar a ele um e quer mais, aquele foi o último das suas reservas, porque a madeira de Palistronde, onde os cadeados e os palismãs são esculpidos, está meio escassa ou em risco de extinção. O guardinha pede por favor ao seu tio que o deixe ajudar. Eles podem criar mais palismãs, mencionando uma técnica antiga que aproveita a magia selvagem para ser cortado pelo olhar matador do Belus. Ele se aproxima do seu sobrinho e o manda ter cuidado. Nossa família se foi por causa da magia selvagem. Não pode deixar que o mesmo aconteça com você. Vazando um pouco do Belus líquido da mão. Kikimora, que estava de butuco na porta, o ouve pedir para que ache mais palismãs e pergunta se pode contar com ele. Mas a inveja demoníaca da Kikimora não vai deixar isso passar em branco. E daí temos a abertura. Só que, mano, tinham pessoas que teorizavam que o Guarda Dourado pudesse ser filho do Belus. Algo que era muito possível, só que sobrinho? Essa eu não imaginava. Ou ele soltar que a família deles foi destruída por magia selvagem. Só que não dá pra confiar no Belus. Ele já mentiu sobre tanta coisa, de tantas formas, que não dá pra confiar muito no que ele disse. No máximo é que ele poderia realmente ser o tio do Guarda Dourado. E pelo visto não é só a Ida que tá amaldiçoada, né? Porque essa coisa dele parece muito uma maldição e ainda pior, que ele usa a magia pura dos palismãs pra alimentar-se disso e não virar um monstro, né? Não necessariamente pela magia deles.
E claro que eu não poderia deixar de mencionar que nessa abertura nova, Emily já aparece com seu novo cabelo lilás. Atualizaram a abertura só por causa dela. E também um colar diferente, já que ela quebrou o original que era usado para ter contato psíquico com a sua mãe. De manhã, na casa da coruja, Luz está encarando aquele rato ecoante que comeu o diário de Philip e mostrou umas coisinhas para ela, com ansiedade a mil para que ele revele logo seus malditos segredos. Ida chega toda na beca, mandando Luz se apressar, senão vai perder o dia de aula. Não que ela esteja muito preocupada com isso, mas quando Ida diz que ela parece não querer conseguir seu próprio cajado mágico como seus amigos, ela vai como um foguete para a porta já com o uniforme da Rek'Sai. No meio do campo de Grudby da escola, tem um tipo de ninho gigante e vários alunos da escola. Alguns de sempre, como Willow e Gus, outros como aqueles dois que Luz conheceu no seu primeiro dia de aula e que queriam fazer classes múltiplas como ela, ou a chata da bocha. Porém, Emily não está lá. Willow soube que ela ficou em casa hoje. Talvez porque depois de beijar a Luz, ela não consiga encará-la pessoalmente nem tão cedo, ou porque Odalia matou a própria filha depois de pintar o cabelo daquele jeito. Só que, por mais que a Odalia seja bem rígida e tal, mesmo que Emily ficasse de castigo por 1000 anos, acho que o castigo não incluiria ela perder aulas importantes como essa no meio. A única vez que ela faltou a algo importante foi na visita do castelo do Imperador, quando estava com sua perna quebrada. Ida está junto com o diretor Solavanco para ajudá-lo nesse dia em que os alunos receberão seus cajados e palismãs, que podem ser armas muito poderosas ou parceiros para a vida toda. E no caso dele, pela primeira vez na história da série, vemos ele sem aquele negócio na cabeça, que na verdade é seu próprio palismã do cajado, um diabrete chamado Freeway, que o ajuda a enxergar, já que o diretor não tem um olho, impressionando todos no raio de 7 km que ele tenha uma cabeleira tão bonita e grande. Tradicionalmente, os jovens bruxas e bruxas entalham seu próprio cajado e palismã, no caso, em um galho da madeira de Palistran. Só que como ela vem ficando cada vez mais rara, as poucas que sobraram são guardadas às 7 chaves. Por isso, Ida veio ajudar com o dia de adoção de palismãs, chegando a Rainha Morcego, que libera os bichinhos do ninho como um favor que Ida pediu. Pra quem não lembra, lá na metade da primeira temporada, Ida cuidou dos filhos da Rainha Morcego, assim meio que ela estaria em dívida. E outro episódio que foi Escape of the Palisman, que salvo engano eu até fiz review aqui no canal, Luz conhece a Rainha Morcego e descobrimos que, além dela já ter sido um palismã de um gigante, ela cuida de palismãs perdidos que foram maltratados ou descartados por seus antigos donos. E depois desse tempo todo, ela tem o prazer de fazer parte do dia de adoção, porque vai ser ótimo para os seus pequenos e eles estão precisando de alguma conexão. A Rainha Morcego explica que para conseguirem seu parceiro, basta se ajoelharem e manifestarem seu maior desejo. Assim serão escolhidos por algum deles. Bosch acha ridículo ganhar um palismã de segunda mão, só que aí Willow quase atropela ela, sendo a primeira a manifestar seu desejo para eles de querer proteger todos que ama e ser muito forte para isso. Clover, um tipo de abelhinha, se conecta com ela e se forma em seu cajado, fazendo todos os outros quererem os seus. Bocha chega e diz que quer ser uma jogadora profissional de Grudby, e ao ver aquele espírito competitivo, a rainha diz que Maya vai ser perfeita para ela, um tipo de caranguejo estranho, mas que ela gosta muito. Aquela garota do dia da detenção recebe um tipo de mini-grifo como palismã, Gus, querendo ser o embaixador do mundo dos humanos e restabelecer o contato com as girafas, recebe um tipo de esquilinho como palismã, um outro lá recebe uma preguiça, e quando chega a vez da Luz, ela diz que quer ser uma bruxa, mas nenhum dos palismãs liga para ela. E a Rainha Morcego já adianta que os palismãs se ligam pelas emoções, não sentindo nenhuma convicção vindo dela. Solavanco tenta ajudar pedindo para ela ser um pouco mais específica, o que ela pretende alcançar com a sua magia, e quando diz que é voltar para sua mãe, Gus pergunta se ela continuaria treinando ser uma bruxa lá, e Bosch é mais direta perguntando se ela sequer consegue fazer magia lá. Mas ela nunca chegou a pensar tão no futuro assim. Nossa, eu amei que eles finalmente abordaram isso sobre a Luz, porque na primeira temporada que ela foi pra lá, ela não estava nem aí em voltar e só queria ser uma bruxa e aprender a ser uma bruxa. Com certeza, se fosse a Luz da primeira temporada, ela conseguiria um palismã assim. Só que desde que o portal explodiu, a única coisa que ela pensa é em voltar para sua mãe, seja como for ou se for uma viagem só de ida. Entenderam? Uma viagem só de... Desculpa por isso. Ela com certeza está disposta a abandonar seu aprendizado de magia se significar poder voltar para sua mãe. Por isso suas convicções futuras ou o que ela realmente quer estão tão bagunçadas. De volta para casa e de noite, Luz está toda surtada e preocupada com o seu futuro e as suas convicções, porque ela foi para lá para ser uma bruxa, só que em histórias assim o protagonista sempre tem que voltar para casa. E aí o quê? Ser uma bruxa em Connecticut? O ratinho não dá a mínima para ela, e aí se deita achando que também não gostaria de ser o seu palismã, com Ida e King ouvindo aquilo e tendo um plano para fazê-la se sentir melhor.
Do nada, um dos palismãs sai da bolsa de Luz, aquele que parece um pica-pau e que não tem um olho, a alegrando achando que veio por ela, mas ele na verdade é só fujão mesmo, decidindo levar de volta pro seu ninho na escola. O ninho dos palismãs estava meio que protegido por um escudo, só que aí o próprio pica-pauzinho consegue quebrar o escudo e ela o coloca lá dentro. Mas decidiram ficar com eles até planejar seu futuro direito e fazer com que algum deles torne-se seu palismã. Ao longo da noite inteira, Luz tem várias ideias e convicções para o seu futuro, mas nenhum agrada a eles e os bichinhos só dormem, até ouvirem o tremor, perceberem que não estão mais no chão e que estão sendo raptados. Mesmo sem nenhum dos seus papéis com glifos, Luz dá um jeito de desenhar um glifo de plantas no chão do ninho para conseguir subir, catando uma das folhas para que possa desenhar nela, e no topo encontramos o guarda dourado bem tranquilo, os levando para o castelo naquela nave. Ela pega um mini glifo de fogo e prega na roupa dele, ativando e o mandando para longe com um mini motor produzido pelo fogo. Quando pensa em como descer aquilo, o próprio guarda ensina para ela, estando de volta lá rapidinho e aprendendo com cordas lá atrás. Ela queria saber por que ele está roubando palismãs, só que ela deveria estar mais preocupada consigo mesma e o crime de tê-lo jogado para fora da sua própria nave, e por isso aprenderá na pior cela do conformatório. Não que ela ligue, porque já escapou de lá várias vezes. Assim sugere transformá-la em pó e jogá-la no oceano, se for melhor. Luz percebe que consegue desenhar no chão passando tênis, usando uma magia de gelo para ir direto no cajado dele, o tacando para fora da nave. E antes que o Douradinho pudesse fazer algo, aparece aquele monstro muito estranho que parece ser feito de várias mãos, rasgando o navio e os derrubando dali mesmo. Ela acorda com o pica-pau roendo ou bicando as suas cordas, o cajado tecnológico do lado, um corpo gemendo e ouve alguém falar Kikimora. Ela e mais vários guardas do Coven do Imperador estavam lá e os palismãs também intactos. E segurando o capacete do guarda dourado, ela dá a entender que só sobrou aquilo dele, os mandando de volta para Latícia e continuarem a viagem. E 5 segundos depois que ela aciona um apito que chama aquele dragão mão, cumprimenta seu bom trabalho e o manda ir atrás do que sobrou dele para ter um bom lanchinho. Conspirações por poder bem na elite do Coven do Imperador. Uau, quem adivinharia isso? E sabendo que aquela coisa quer comer o guarda, ela não vai deixá-lo lá, por mais que ainda tenha que salvar os palismãs. Se aproximando, temos a primeira imagem na série do rosto do guarda dourado sem a máscara. Real moleque como todos da Rek'Sai, que nem 16 anos ele parece ter, com um pedaço faltando em uma das orelhas, olheiras pesadas, cabelo todo bagunçado e um diástema, que para quem não sabe é o espaço entre os dentes. Luz se choca com a idade dele e se aproxima bastante do seu rosto, metendo-lhe o tapão para ele acordar, se assustando com ela e dando para ver que ele também tem uma cicatriz na bochecha. Luz dá uma explicada na situação que Kikimora está tentando matar e ela é legal demais para deixá-lo sozinho ali, lambendo a mão enquanto tapava e esfregando no rosto dele de volta, brigando, mas não tendo muito tempo porque o dragão mão chega, só encontrando a roupa do guarda, tendo que tirar para distraí-lo e os dois correm para Latícia. Luz se impressiona com Latícia, que é uma cidade, porque ela jamais tinha saído de verdade de Bonesborough, que é onde ela mora, tem a Rek'Sai e tal, imaginando que a Kikimora deve odiar muito ele para se dar a todo esse trabalho. Só que não troca nenhuma palavra com ela nem para dizer o seu nome, saindo um pouco na frente até chegar na delegacia de polícia de Latícia com vários guardas do Imperador, os mandando levarem para a sala de comunicação imediatamente, mostrando sua marca do Coven do Imperador. Só que eles acham fofo que crianças da idade dele ainda curtam tatuagem temporária de chiclete. E quando pede seu cajado à Luz para provar a eles que é seu superior, ela bota atrás das costas tipo, cajado? Tem cajado nenhum aqui não. Por isso eles ignoram e os mandam irem para casa antes que liguem para os seus pais, o deixando irado por envergonhá-lo daquele jeito e correndo atrás dela. Eles ficam nessa perseguição pelas ruas de Latícia até chegarem no beco, Luz fazer um glifo de gelo e subir até o topo de um prédio, fazendo agora sentido aquela imagem do trailer dela com uma roupa diferente, subindo com o cajado tecnológico, porque ela pegou do guarda dourado e não confia nele com aquilo. Ela ouve lá de cima esperando que ele use algum feitiço de levitação ou algo do tipo, só que ele fica parado sem fazer nada e ao perguntar se ele não tem poderes sem aquilo, ele só se afasta. E sobe lá fazendo parkour até o topo, quase sendo acertado por uns tiros atrapalhados da Luz com o seu cajado. Ela tenta ameaçá-lo com aquilo, só que ele sabe muito bem que ela é boazinha demais para fazer isso e também não vai fugir sem salvar os seus preciosos palismãs. São interrompidos pelo voo do dragão mão que pousa bem na frente da delegacia de polícia e o guarda vê que Kikimora estava atrás do seu trabalho, fora querer se livrar dele. Assim, Luz propõe uma trégua deles enquanto tem que resolver esse probleminha dos palismãs, falando que ela é muito mais habilidosa do que parece. Quase derrubando o cajado, mas ele aceita a trégua temporária e apertam suas mãos. Mentira, ele é muito lento para isso.
Com o giz, Luz desenha aqueles 2 glifos que aparecem no trailer, um de gelo e um de fogo, com a ajuda dele que jamais tinha visto magia daquele jeito e roubou uma urtiga do sono. Porque assim ela pode comandar os glifos para produzir uma névoa densa, que com a planta vai fazer uma névoa do sono, impressionando ele porque já leu sobre isso no livro Dos Ossos à Terra, um estudo da magia selvagem. A impressionando também porque já leu esse livro que a Ada roubou de um cara. O guardinha diz que nunca viu glifos antes, mas se parece muito com a magia elemental praticada na Idade Selvagem. Na verdade, muitas pessoas não sabem, mas... Não. Ele não conta, porque acha que essas coisas são proibidas por um motivo, a mandando esquecer aquilo antes que se machuque. Então antes do Belos e do sistema de Covey 50 anos atrás, a magia que dominava era a magia elemental como a que Luz faz, além do Guarda Dourado saber de vários segredinhos que as pessoas não sabem ou não lembram, porque esse tipo de conhecimento deve ter sido trancado no castelo do Belos e ele tem acesso. Luz fica meio murcha quando ele não conta e queria saber o que o fez entrar pro Coven do Imperador, porque nunca conversou com outra pessoa que fez parte dele fora a Lilith, que está bem esquecida nesses episódios, né? Culpa da ideia de fazer ela morar com a mãe. Enfim, ele conta algo ainda mais interessante do que a magia elemental, que ela está certa, ele é um bruxo sem poderes. Muitos dos ancestrais dele também eram assim, nunca pensou que pudesse ter algum futuro, só que aí Belos o achou e lhe deu aquele cajado tecnológico, garantindo que o Titã tinha grandes planos para ele, com Luz achando bom porque ao menos ele tem um futuro planejado, e ele retruca porque ao menos ela pode planejar seu próprio futuro. Essa é a primeira vez que a gente vê algum bruxo que não tem poderes e precisa de um cajado especial para isso, porque mesmo Luz sendo humana, ela consegue usar o Albert e o cajado da Ada para fazer umas magiquinhas e voar, mas eu acho que o cajado tecnológico seria para suprir a magia medíocre que ele faria só com o cajado. O fato dele ter vários ancestrais que também eram desse jeito é muito estranho, porque, pegando exemplo aqui Harry Potter, se 2 trouxas, que a gente se magia, tiver um filho, tem a chance de que ele nasça bruxo. E se 2 bruxos tiverem um filho, existe uma chance bem pequena, mas existe, que o filho seja um aborto, palavra dita no livro, e que é alguém que não tem magia nenhuma ou uma magia mínima, por mais que seus 2 pais sejam bruxos. Nesse caso, vários dos ancestrais dele serem sem magia é estranho porque nem sabíamos que isso era possível, mas aumenta muito a chance que eles sejam dos descendentes de Philip Whitby, humano de 400 anos atrás e que poderia ter tido um filho com alguma bruxa, e com o DNA humano isso bagunçaria as linhagens futuras, fazendo herdeiros como ele terem orelhas pontudas como todo bruxo, mas não ter vesícula mágica que lhes permite fazer magia. Só especulação e teoria rasa, dá pra falar melhor disso no futuro. E lembra daquela teoria que eu fiz, um monte de vocês não viram, mas que tá aqui, que era do belo ser humano de meses e meses atrás. Tem muita possibilidade agora de que ele não seja humano, mas sim parte humano como o próprio sobrinho, e por isso que ele precisa de um cajado tecnológico, porque necessita da tecnologia para fazer magia direito e explicaria ser o tio do Guarda Dourado, assim como seu ódio à magia selvagem, quando basicamente ninguém da sua família podia fazer magia. O Pica-Pau vai e o assusta porque eles são feitos com magia selvagem e são perigosos, só que tendo que concordar com o Luz que ele não parece nada perigoso. Vendo que Kikimora já ia levantar voo, eles se preparam e botam as máscaras, entregando a ele de volta o cajado antes que ela mude de ideia. Assim ativa os glifos e, com a planta, cria a névoa do sono. O plano funciona muito bem, colocando o Pica-Pau junto com os outros no ninho e garantindo que eles vão voltar são e salvos. Isso até o guarda apontar o cajado para ela, porque não vai desistir da sua missão tão fácil. Luz fica abismada que ele realmente queira continuar com aquilo e aceite levar aqueles inocentes talismãs pro Belos. Sabe muito bem o que ele faz com eles, mas não deveria ter esperado o contrário. Ele não é amigo dela, é apenas o Guarda Dourado. Desativando o cajado e falando que seu nome é Hunter. Só que ele toma um tiro no rosto vindo da Kikimora, que não adormeceu por completo, mas a visão tá toda embaçada e a fazendo dar tiro pra todo lado. Mas com o cajado, Hunter consegue dominar ela no geral, e quando Luz pega o apito do dragão, Kikimora ia dando um tiro nela, mas ele consegue a proteger. E vendo só o vislumbre, o perfil daquela pessoa que ela deu um tiro no cabelo, ela diz que aquilo é traição contra o Imperador e vai ter a sua cabeça. Luz aproveita a briga para subir no dragão com muito medo, mas assim que apita, ele fica bem manso e a recebe como se fosse a Kikimora. Saindo de lá, levando os talismãs e deixando Hunter lá sozinho após terminar de derrubar a Kikimora. De manhã na escola, a Rainha Morcego vem checar os talismãs, com o diretor Solavanco garantindo que estão todos bem, só não sabe de onde aquele bicho veio. E aí o Pica-Pau vai até a Rainha fofocar algo, entendendo que ele finalmente achou alguém depois de todo esse tempo e o manda ir atrás. De volta à casa da coruja, depois de mais uma noite exaustiva, Luz deita no colchão e ainda está muito triste que todo mundo conseguiu um talismã, exceto ela, achando que não deveria estar lá no reino dos demônios.
Do nada surge Ida toda descabelada e suja pela janela, e King também pita com ela porque podiam ter usado as escadas, e joga um tronco de madeira azul no colo dela, não entendendo o que é aquilo, até responderem que é madeira de palistrum, para que ela possa entalhar seu próprio talismã, coisa que conseguiram roubando o clube de jardinagem de Bonesborough, coisa que ela nem sabe como agradecer. Não colocando pressão nela, mas assim que souber o que quer, elas começarão a esculpir, querendo pensar um pouco, sem pressa nenhuma, porque seja lá para o que ela precisar, Ida e King estarão lá por ela. Sem dúvidas, essa foi a fofura assim, master do episódio, e nós provavelmente veríamos King e Ida roubando a madeira de Palestron se o episódio já não tivesse muito grande com a aventura de Luz e Hunter. E por falar nele, ajoelhado perante o Imperador após o fracasso da sua missão, Belos pergunta se é esse o agradecimento que recebe por salvá-lo. Mas é claro que não. Quer ajudá-lo e se contasse como a magia selvagem fez aquilo com ele, talvez pudesse... Nada, quase sendo cortado por um ataque da forma real do Belos, se desculpando por falar sem permissão. Ele diz que esses ataques doem, assim como dói ver Hunter falhar, porque sabe que pode fazer muito melhor que aquilo. Kikimora, chegando toda acabada no castelo, fica chocada ao vê-lo, porque ela soube daquele acidente em Latissa, mentindo pra ela, dizendo que alguns viajantes o tiraram dos escombros. Então ele tá muito bem. Na verdade, ela que tá parecendo um lixo. E ao notar que uma ponta do seu cabelo está queimada, Kikimora já deve ter percebido quem a atacou na noite anterior. O episódio acaba com Hunter indo para o seu quarto, inclusive com duas grandes referências da própria Disney. Primeiro o Sprig de anfíbia, que aparece como uma pelúcia debaixo do seu travesseiro, e o boneco do Remy Hamilton dos Vizinhos Green, outra série da Disney. Hunter fica muito frustrado porque ele pode ajudar, se soubesse ao menos mais um pouco sobre a magia selvagem. E aí chega o Pica-Pau na janela dele, que o pega e o aperta de início, se desculpando e falando que ele não deveria estar lá, seria péssimo se o Belos o visse. Mas ele confia no Hunter, se transformando em seu próprio cajado de bruxo, terminando o episódio o segurando e olhando para a janela. Esse foi um episódio com bastante coisa, só que de uma maneira muito bem mais distribuída do que o episódio Ecos do Passado com a história do King. Tivemos o encontro dos membros do Coven, Belos virando uma besta pela sua maldição da magia selvagem, o dia de adoção dos Palismãs, Luz e Hunter se conhecendo da maneira mais incômoda e estranha, conspirações, garantia de que Luz vai ter o seu cajado e Hunter ganhando o seu próprio. Por isso eu dou um 10 para esse episódio. Eu não esperava dar 2 10 seguidos, só que a única coisa que eu criticaria seria a gente não ter visto o King e Ida indo roubar a madeira de Palestrum. Só que eu sei e entender que o episódio tem 22 minutos, não 44. E por esse vídeo é isso, galera. Uma review bem mais longa para o episódio cheio de coisa, que com certeza fez os fãs do Guarda Dourado ou do Hunter se apaixonarem ainda mais por ele e querer muito saber qual vai ser o seu futuro. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Aqui tem o último vídeo de Miraculous, comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.